Legal. Então, vamos partir aí para a segunda parte, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa disciplina, né? O que é que a gente vai ver, de fato, nessa disciplina, tá? Então, vamos fazer aqui uma visão geral da disciplina, tá bom? O José Oliveira está pegando a pegada aí, ó, norte agora, mas não. Legal. Pronto, galera. Então, vamos falar aí de estrutura de dados, né? O que é estrutura de dados, né? O que é que a gente vai ver? Então, vou fazer aqui uma visão geral, só para a gente ver o que é que a gente vai falar naquelas unidades, né, que eu falei para vocês, só que agora de forma um pouquinho maior, né? Eu vou já adentrar em cada um desses conteúdos programáticos, tá? Então, o que é que a gente vai ver aí em estruturas de dados, estruturas base, né? Que eu chamei de estruturas base. A gente vai falar de ponteiros, de recursividade, de alocação dinâmica e alocação estática, tá? Alguém tem ideia do que é ponteiro? Já chegou a falar, assim, na roda de amigos, não, bora ali tomar uma cervejinha e falar de ponteiro, né? Essas coisas daí, né? Então, ponteiros é uma estrutura de dados que a gente vê muito, né? Muito em C, certo? Só que vocês vão ver como é que funciona ponteiro em JavaScript, tá? Vocês vão ver que em C a gente enxerga de uma forma, tá? Utilizando aquele asterisco, né? Utilizando aquele comercial para acessar o endereço, né? Só que os ponteiros, eles existem em todas as linguagens de forma diferente. Então, a gente vai ver como é que funciona como é que funciona ponteiros, mas só que em JavaScript, né? Então, é bem mais fácil, eu acho bem mais fácil. Né? Vocês vão ver aqui como é que funciona. Então, só recapitulando, né? Um ponteiro é algo desse tipo aqui, né? Que eu tenho aqui uma variável que vai apontar para o endereçamento de memória, certo? E eu posso, né, utilizar esse apontamento, né, para reaproveitar o código. Então, por exemplo, digamos que eu estou criando aqui um objeto pessoa, né? E essa pessoa, eu armazenei alguns dados nessa pessoa. Posteriormente, eu vou precisar acessar aqueles dados. Então, em vez de eu criar uma nova pessoa, né, colocando novos dados, eu vou fazer aquela referência naquele bloco de memória que eu já utilizei lá em cima, tá? Então, essa é a utilidade do ponteiro, né? Versatilidade do ponteiro. A gente tem como acessar aquela informação sem precisar ter que criar novas informações ou então recorrer a estruturas mais complexas para acessar esses dados, certo? Então, o ponteiro vem para isso, né? Para diminuir a complexidade computacional, né? E aproveitar mais os recursos da memória, certo? A gente vai falar também um pouquinho sobre recursividade, né? Isso tudo na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas. E assim, pessoal, recursividade é, digamos que a mãe da estrutura de dados, né? Por que eu digo assim a mãe? Porque ela serve para tudo, né? É uma pessoa ali que está ali todas as horas, diminui a complexidade das coisas, torna a vida mais fácil. Mãe é isso, né? Torna a vida mais fácil da gente, né? Então, é interessante que a gente entenda o que é recursividade. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Aí tem uma charge, né? Aí desse um desenhozinho indicando o que é essa recursividade, né? Então, aqui apareceu uma pessoa, né? Para tirar a dúvida aqui com outro. E aí vai chamando, né? Ele entra aí num portal tridimensional, sei lá, e aí vai estar no mesmo momento, na mesma situação, e essa situação vai se repetindo, né? Então, se você não tiver uma que a gente chama de condição de saída, isso ele vai ficando, entrando um dentro do outro, né? Então, é como se fosse um buraco de minhoca, né? Que vai ficar assim um ciclo infinito, certo? Então, a gente vai entender como é que funciona essa recursividade, para que ela é interessante, né? Em que aspecto ela é interessante. Então, quando a gente estiver trabalhando lá no final da disciplina, que a gente vai falar sobre alguns algoritmos de ordenação, a gente vai ver que o uso da recursividade
faz com que o desempenho computacional ele diminua, né? De forma logarítmica, certo? Porque a gente está fazendo meio que uma quebra, né, do processamento em subprocessamentos de forma binária, né? Isso vai fazer com que a complexidade do processamento ele seja menor, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daí também, certo? Na unidade 2, a gente vai falar sobre essas estruturas aí, né? A gente vai falar sobre vetores, sobre matrizes, pilhas, filas e listas, né? Então, vetores e matrizes a gente chegou a falar, chegaram a ver, né? Isso, mas só que em matemática, provavelmente, né? Mas vetores e matrizes é uma estrutura altamente versátil para várias aplicações, principalmente vetores, né? Então, a gente pode utilizar a estrutura de vetores, né? Em infinitas aplicações. E estruturas de matrizes, né? Quando vocês trabalharem lá com computação gráfica, a gente vai utilizar matrizes, tá? Então, é interessante a gente entender como é que funciona a configuração, a criação desses tipos de estruturas, né? Que na maioria dos casos, as estruturas elas são estáticas, né? São pré-definidas as dimensões, os tamanhos, né? E aí a gente vai ter algumas estruturas que são mais dinâmicas, como por exemplo pilhas, filas e listas. Onde pilhas, né? Ele tem uma estrutura que o jeito que a gente armazena, né? E a leitura são diferentes da fila. Por exemplo, né? Vamos supor que eu tenho uma pilha de livros. Para eu acessar aquele último livro que está aqui embaixo, né? Eu vou ter que tirar de cima, né? Ah, professor, mas se eu quiser tirar aqui, eu não posso tirar, não. Assim, tirar aqui o livro aqui embaixo. Pode. Aí com certeza vai. A probabilidade dessa torre de livros aí cair é maior, né? Então, para evitar que aquela queda, né? Vou fazer um serviço de preguiçoso, né? Então, um ditado diz assim que o preguiçoso trabalha mais que o trabalhador, né? Então, vamos tirar livro por livro até acessar o último, né? Esse tipo de procedimento, onde eu tiro de cima, né? Ou seja, o último que chegou é o primeiro a sair, certo? É o que a gente chama de pilha, tá? E esse estudo ele é utilizado em várias problemáticas, tá? Pilha de execução é um caso, pilha de recursividade é outro caso, tá? Então, a gente vai ver isso em várias problemáticas nesse tipo de estrutura. Então, pilha tem esse conceito, né? O primeiro que chega é o último que vaza, é o último que sai, certo? A gente tem também estrutura de fila, né? Já a fila é uma coisa mais, né, democrática, né? Então, estou aqui na fila, eu sei que existem uns fura-fila, né? Mas não sejam assim, certo? E aí a fila, o que é que tem a ordem da fila? O primeiro que está lá na fila, lá no começo da fila, é o primeiro a ser atendido, é o primeiro a ser processado. Então a gente vai ver também isso em várias situações, né? A gente vai ter filas de prioridade. Vamos imaginar que a gente está em um hospital e existem pessoas que estão em filas, né? Filas para receber doação de algum órgão, por exemplo. Então você já começa a ver que essa estrutura ela tem uma complexidade maior e um risco maior dependendo da aplicação. Então, como é que você pode gerenciar uma fila de prioridade, né, de transplante, por exemplo? Como é que você pode definir quem é que vai estar na frente dessa fila, né? Então, isso daí já entra várias problemáticas, né, colaterais aí, né, em relação a isso, né? José Oliveira falou, Bill Gates sempre coloca os funcionários mais preguiçosos para fazer trabalhos mais difíceis, pois sempre acha uma forma mais fácil de resolver os problemas. Nesse caso aqui tem os brasileiros, né, que gostam muito de gambiarra, né, não, José? Beleza? Mas acontece muito disso daí, né? Aí faz aquela gambiarra que você não sabe como, né? Mas conseguiu ali, fez um Frankenstein, resolveu os problemas. Beleza? Não sabia dessa não, interessante. Mas tem muita gente que é preguiçoso que realmente inventa de tudo, né? Brasileiro, principalmente. Brasileiro eu acho que está no topo em relação a procurar alternativas, né? Para resolver problemas. E a gente também tem outra estrutura, né? Chamada de lista, certo? Que essa é uma estrutura mais genérica, né? Onde a gente pode ter aí a criação e o ajuste, né, dos dados utilizando ponteiros, certo?
O brasileiro sabe utilizar. Utilizando ponteiros, né? Ou seja, utilizando referências para outros objetos, certo? E aí fazendo um linkamento, né? E a gente vai ter essa questão de lista ordenada e tal, encadeada, duplamente encadeada, certo? Então a gente vai falar sobre como a gente pode trabalhar com esse tipo de estruturas aí, tá bom? Na unidade 3, a gente vai falar sobre árvores. É praticamente uma seção, né? Uma unidade só para a gente falar de árvore, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre particularmente esses 4 tipos de árvore, tá? Árvore binária, balanceada, B, B+, e a árvore rubro-negra, né? Que não está lá na ementa, mas interessante a gente saber como é que funciona, tá? E o que é árvore, né? A árvore, pessoal, é uma forma de estrutura de dado onde a gente tem uma figura, né, de uma raiz, certo? Que no caso está aqui no topo, certo? A gente tem a figura dos nós, né, que são filhos de um determinado nó. Então, por exemplo, aqui a gente tem em amarelo aqui os nós que são filhos aqui do nó em azul, certo? E os verdes aqui são filhos do nó amarelo aqui, né, correspondente, certo? A gente também tem uma ideia de folha, né? O que seria uma folha? Folha é um nó que não tem filhos, né? Então, no caso aqui, em vez de a gente teria um caso de uma folha, né? Nó que não tem filho, tá? E essa estrutura, né, ela está relacionada a uma forma de ver isso, né? Como é que eu vejo uma árvore? Como é que essa árvore pode ser montada? E a gente pode montar uma árvore a partir de uma lista encadeada, a gente pode montar uma árvore a partir de um vetor, né, organizando os dados de alguma forma para representar isso, certo? Mas a árvore em si, né, não é uma estrutura, ela é a montagem, como é que ela é feita, né? Como é que essa montagem foi feita, certo? E aí, no caso da árvore binária, a gente tem uma restrição. Quando a gente fala árvore binária, significa o seguinte: olha, eu só posso ter 2 filhos, certo? Posso ter mais de um filho, não. Posso ter um, posso ter nenhum, posso ter 2, mas não posso ter mais de 2, certo? Então, isso é um tipo de árvore. Eu estou fazendo uma restrição em como eu posso montar essa árvore, tá? E aí, cada árvore ele tem uma particularidade. Balanceada tem uma particularidade, B mais tem outra particularidade, rubro-negra tem outra particularidade, certo? Mas todas elas têm esse conceito, né? Uma outra forma de ver também é que a gente pode criar grafos, né? Uma estrutura que vocês vão ver mais na frente, como árvore também, certo? Nesse caso aqui, ó, vocês podem observar que eu tenho aqui não a árvore binária, né? Porque eu tenho aqui um nó que ele tem 3 filhos aqui, ó. O D tem talvez 2, 3, eu não sei. Teria o C, o G e o H, né? Então, já foge um pouquinho da estrutura, né, de árvore binária. Então, cada árvore vai ter uma particularidade. E a gente vai falar mais a respeito desses tipos de árvore, né, quando a gente vai falando sobre a estrutura de dados aí, certo? Na unidade 4, a gente vai falar sobre técnicas de ordenação. Aí começa a brincadeira, né? Porque quando eu falo conversa brincadeira, vai começar a brincadeira. É porque a gente vai começar a expandir a nossa mente para estruturas de dados interessantes, né, que utilizam recursividade, certo? Então, por exemplo, a gente tem aí o Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort como sendo algoritmos de tempo quadrático para ordenação de elementos, né? E aí você vai vir com o Merge Sort e o Quick Sort, que fazem a ordenação utilizando estrutura de recursividade, que possui um tempo, uma complexidade computacional menor, né? Então, como é que esses algoritmos funcionam e por que eles funcionam, né? E aí a gente vai ver que esses algoritmos estão categorizados em uma categoria chamada algoritmos de divisão e conquista, né? Então, esse tipo de algoritmo, né, o que eles consiste, né, em você separar, conquistar e depois juntar. Então, digamos que eu tenho aqui um vetor enorme, que tem vários números aqui que eu quero ordenar. Então, o que é que eu faço? Eu digo o seguinte, olha, pega metade, ordena, pega metade, ordena.
E aí ele vai ordenar, cada um ordena a sua metade, depois eles vão e juntam, né, a ordenação de cada um, colocando nos cantos corretos. E aí, essa questão dessa divisão, ela vai acontecer em vários momentos, né, de forma recursiva. E aí, por alguma razão, né, que eu não vou explicar agora, porque na hora a gente vai falar, funciona, né? Então, você coloca isso, né, um código desse tamanhozinho aqui, e você coloca para ele fazer a ordenação de forma recursiva, e ele simplesmente faz. Então, isso tudo utilizando recursão, né? Dando essa ideia de divisão e conquista, beleza? Então, a gente vai falar sobre essas estruturas, né? Como é que elas funcionam, analisar um pouquinho também, fazer uma análise, que a gente chama de análise assintótica, para a gente ver que realmente é mais rápido, certo? De forma na análise realizada. E aí entender como é que funcionam esses algoritmos mais elaborados, né, para a solução de problema, tá bom? Então aqui, por exemplo, para exemplificar, a gente tem um algoritmo de bubble sort, tá? Nesse caso aqui, foi colocado o pior caso que existe, né? Eu quero fazer uma ordenação crescente e foi me dado um vetor de forma decrescente, certo? Então, o que é que vai ser feito aqui, né? Ele vai pegar esse primeiro elemento e vai verificar com o elemento seguinte. Se esse elemento aqui ele é maior do que esse elemento, vai ser feito aí uma troca, né? Vai ser feito uma troca desse elemento, até eu verificar um que ele não seja maior. Então, por exemplo, vai ficar 5 é maior que 4? É. O 5 é maior que 3? É. O 5 é maior que 2? É. O 5 é maior que 1? É. Aí ele vai sempre verificando e trocando. Então, cada vez que ele verifica, ele troca, certo? Terminou de fazer isso, ele vai para o elemento que está na ponta. Ele vai fazer a mesma coisa. Então, vai verificando todo mundo, e aí vai trocando, quando encontrar um que ele seja, ele para, né, quando ele encontrar um que seja maior. E aí ele vai fazer essa verificação. Observe que esse bubble sort, né, ele tem um custo computacional muito grande, porque eu vou verificar um por um, fazer várias estruturas condicionais, até chegar na ordenação final, né, nessa ordenação de forma crescente. Então, a gente vai analisar cada um desses algoritmos, bubble sort, como é que funciona o selection sort, o insertion sort, até chegar nessas estruturas mais interessantes, certo? E, por fim, na unidade 5, a gente vai falar sobre algoritmos de busca, tá? Então, como é que funciona o algoritmo de busca sequencial, binária e uma busca por interpolação. Nesse caso aqui, eu estou mostrando como é que funciona o algoritmo de busca binária, tá? Então, nesse algoritmo de busca binária, também inspirado em recursividade, né? A ideia é eu partir de um meio e investigar do lado direito e investigar do lado esquerdo. E aí, por sua vez, quando eu chegar do lado direito e do lado esquerdo, eu faço a mesma coisa, investigo do lado direito e do lado esquerdo. Como se eu estivesse dividindo, né, a minha pesquisa em uma árvore binária. E aí eu tenho como pesquisar mais rápido dessa forma, né? Fazer uma busca binária é bem mais rápido do que fazer uma busca sequencial. E a gente vai entender por que isso é mais rápido, né? Por que funciona, certo? Então, o algoritmo de busca ele vai servir para isso, né? Para encontrar uma informação, né? Não é para ordenar, é só para encontrar, certo? E aí, como é que a gente faz isso, né? Como é que esse algoritmo de busca funciona? Então, a gente vai falar sobre isso. Esse algoritmo de busca ele é similar, galera, a você estar procurando um arquivo no seu computador. Então, estou procurando aqui um arquivo no meu computador, eu estou em uma pasta, né, que tem várias pastas, e eu quero encontrar esse arquivo, né? E aí, como é que ele faz? Como é que ele vai proceder, né? Em vários casos, pode ser que ele proceda utilizando uma busca binária. Então, ele vai pesquisar naquele diretório e fazendo consultas, né, de forma recursiva, né, em uma forma binária, né, para encontrar essa informação o mais rápido possível. Porque se ele fosse de forma sequencial, demoraria provavelmente, certo? Ou então, utilizando uma busca por interpolação também, pode ser o caso, certo? Então, a gente vai falar sobre essas estruturas, né, nessa nossa última unidade do curso, beleza? Então, isso é que a gente vai falar, né, durante toda a disciplina.
durante todo o curso, né? Essas são as unidades que a gente vai estudar em cada momento, né? Que vocês podem ver lá no cronograma preliminar, certo? E uma dica que eu já dou para vocês, né? Para vocês já irem adiantando ao longo dessa semana, porque essa é a nossa primeiro encontro da semana e único. Não vai ter atividade síncrona, nem aula síncrona essa semana, né? Vai começar a semana que vem. E aí você já pode adiantar acessando esse Replit, né? Criando uma conta no Replit, de preferência usem o meu institucional para isso, certo? Que é só clicar nesse link aqui, tá? Então eu vou colocar os slides vão ser liberados daqui a pouco, aí vocês clicam nesse link e criam uma conta lá, tá? Esse Replit, galera, a gente vai utilizar para compartilhamento de código, para vocês fazerem as atividades, né? Se tiver com alguma dificuldade, vocês poderem mandar esse link para mim para eu dar uma olhada, né, em relação ao que você está tentando fazer, não está dando certo. Então, vai ser uma forma de eu poder ajudá-los, né, da melhor forma possível. E não precisa que você instale nada no seu computador. Basta que você tenha um navegador, ou você também pode utilizar com celular. Se eu não me engano, ele tem um aplicativo também no celular. Dá para fazer isso utilizando o celular também, certo? E aí esse programa, né? Eu vou abrir aqui para vocês verem comigo. Eu recomendei para o Felipe para ele utilizar, que é muito legal. Eu utilizei também no curso, né, de programação básica que eu dei esse semestre. Então, você já deve saber mais ou menos como é que ele vai funcionar, como é que ele funciona, né? Então, já cria uma conta já para utilizar tanto na disciplina do Felipe como no meu, certo? Só que aqui a gente vai trabalhar com o JavaScript, né? Que é o Node, no caso, certo? Então, você vem aqui, faz um sign up, né? Entra no código, que aqui no caso eu já vou acessar aqui direto, certo? Já está. No caso, eu coloquei com o meu e-mail institucional. Então, eu acho que ele entrou em outra conta. Enfim. Então, aqui tem as pastas. Vocês podem criar as pastas das aplicações que vocês forem fazer, dos códigos que vocês forem fazer, certo? E aí tem como a gente compartilhar também esse código, né? Então, os códigos que eu for fazendo na disciplina, eu vou mandar o link para vocês já podem clicar, visualizar esse código que a gente trabalhou em aula, tá? E aí utilizar nos programas de vocês, beleza? Então, é uma forma bem legal de trabalhar. Então, não precisa você instalar nada, certo? Só utilizando esse sisteminha aqui, né, ele já cria o ambiente virtual para desenvolvimento. Então, já coloca um ambiente para Java, para Python, para qualquer linguagem de programação que você queira. Né? Por exemplo, aqui eu vou criar aqui por exemplo, para C. Você pode colocar para C, para Python, para Node, para Java, para várias linguagens de programação que tem. Go, como eu falei, né? Tem várias linguagens aqui. Então, você não precisa se preocupar com instalação alguma, tá? Você só clica aqui, coloca o nome para a aplicação, no caso que eu vou colocar o nome teste, e aqui ele já cria um ambiente para você. Então, você já tem como, já pode trabalhar. Por exemplo, vou dar aqui um console. Vou fazer o clássico aqui, né? Oi, mundo. Hello World. Aqui. Pronto, dou um run aqui, ele já executa, tá? Então, mão na roda, beleza? A gente vai utilizar esse programinha nas nossas atividades, beleza? Então, recomendo fortemente que você já procure instalar, beleza? Ok, galera, então era isso que eu tinha para hoje, né? Alguma dúvida em relação à disciplina, alguma coisa, podem mandar aí. Estão com medo vou fazer a mesma pergunta que eu fiz de manhã. Vocês estão com medo da disciplina? Como é que tá a sensação? Podem ser sinceros. Isso disse ainda não. Isso é assim. Ansioso. Legal.
Como eu falei, né, no semestre passado, né, a disciplina de metodologia eu nunca tinha lecionado, né? Então foi a primeira vez que eu lecionei. Estrutura de dados também é a primeira vez, tá? Sou aqui Maria de primeira viagem. Mas é uma coisa que eu gosto muito é de programar. Então acho que vai ser legal, vai ser uma experiência boa, certo? E aí a ideia é que vocês tenham a sensação de entender um algoritmo, uma estrutura, né? Tendo uma relação de aplicação real, né? Então, como é que eu posso aplicar isso na real, né? Em algum contexto, tá? Então, eu vou procurar, na medida do possível, estar trazendo problemas reais, certo? Até para a gente ver como é que aquilo ali funciona. Então, é normal ter esse medo, né? Eu acho legal também. Mas não se preocupe que vai ser uma disciplina bem legal, né? Eu acho que vocês vão achar muito interessante, né? As estudos que a gente vai falar aqui, tá? Vez por outra, pode ser que eu entre um pouco no assunto lá do Felipe, né? De trabalhar com orientação a objeto, alguma coisa do tipo, utilizando JavaScript. Então, a gente vai ver como é que funciona algumas coisinhas, né? No JavaScript, mas a ideia é a gente falar mais de forma geral, de forma genérica, né? O uso do JavaScript é só para a gente ver a teoria na prática, beleza? Mas o principal, né, que eu quero que vocês guardem mesmo, é essa informação teórica. Como é que funciona essa teoria de estrutura de fila, de pilha, de forma de lista interligada, criação de árvore, varrer uma árvore. Então, todas essas coisas que a gente for ver ao longo da disciplina, o importante é que vocês entendam esses conceitos, tá? Por isso que a gente vai sempre trazer questões teóricas e também questões práticas, né? Porque a ideia é a gente trabalhar com essas duas coisas. É interessante vocês saberem os dois. Beleza, galera? Então é isso, não fiquem com muito medo, não, né? Também não fiquem sem medo, não. É bom também ter um pouquinho de medo, beleza? Ok? Então valeu, galera. É isso que a gente tinha para hoje, tá? Vai ser liberado daqui a pouco os slides. Assim que o vídeo for liberado, eu mando para vocês também. Quem está presente, coloca presente aí no chat. Show. E a gente se vê semana que vem, beleza? Tchau, galera. Boa noite para vocês. E até semana que vem. Até terça-feira, né? Tchau, tchau.